Se o minuendo diminui 8 unidades, o resto também diminui as mesmas 8 unidades. Agora, se é o subtraindo quem aumenta 5 unidades, o resto vai diminuir das mesmas 5 unidades. E se o subtraindo diminuir de 8 unidades, o resto vai aumentar dessas mesmas 8 unidades. Um exemplo mais claro para a gente poder entender melhor isso tudo. 15 menos 4 igual a 11. Vamos pegar o minuendo original, que é o 15, e aumentá-lo, digamos, 5 unidades. E vai se tornar igual a 20. Mantendo subtraindo 4, o resto se torna igual a 16. Ou seja, o resto varia no mesmo sentido do minuendo. Se o minuendo aumentou 5, o resto também aumentou 5. Vamos agora analisar o caso em que a alteração se dá no subtraindo. 15 menos 4 igual a 11. Vamos pegar o subtraindo, que é o 4, e somar 2 unidades, obtendo 15 menos 6 igual a 9. Aí você percebe claramente que o resto deixou de ser 11 e passou a ser 9, variando em sentido contrário ao do subtraindo. O subtraindo aumentou 2 unidades, enquanto que o resto diminuiu 2 unidades. Tranquilo? Então, o resto varia no mesmo sentido do minuendo e em sentido oposto ao sentido do subtraindo. Número 30. Que alteração sofre o resto de uma subtração quando somamos 5 unidades ao minuendo e subtraímos 8 unidades ao subtraindo? Novamente, que alteração sofre o resto de uma subtração? O resto original vamos chamar de R. Tranquilo? Qual será a alteração que ele vai sofrer quando somamos 5 unidades ao minuendo? Sabemos que o resto varia no mesmo sentido do minuendo. Se o minuendo aumentou 5 unidades, o resto também será aumentado em 5 unidades. Tranquilo? Com relação ao subtraindo, nós subtraímos 8 unidades dele. A variação do resto é em sentido oposto, contrário ao sentido do subtraindo. Portanto, se o subtraindo diminuiu 8, o resto vai aumentar 8 unidades. Ok? Então, a conclusão que chegamos é que o resto original, que é o R, vai aumentar 13 unidades. 31. Do minuendo de uma subtração foram retiradas 29 dezenas. Dê a alteração que deve ser feita no subtraindo para que o resto aumente de 56 unidades. Novamente, do minuendo de uma subtração foram retiradas 29 dezenas. Nós temos inicialmente o resto original da subtração como sendo igual a R. Se do minuendo de uma subtração foram retiradas 29 dezenas, quer dizer 290 unidades, o novo resto passa a ser o original menos 290 unidades. Ok? Porque a variação do resto é no mesmo sentido do que do minuendo. Minuendo tendo diminuído 29 dezenas, ou seja, 290 unidades, força o resto também diminuir das mesmas 290 unidades.
Só que ele quer que seja feita uma alteração no subtraendo para que o chamado resto final aumente 56 unidades em relação ao resto original. Ou seja, o resto original é R. Após a alteração feita no subtraendo, o resto final passa a ser o original mais 56. Lembrando que neste instante o nosso resto é o R, é o original, menos 290. Tá certo? Então, qual é a alteração que deve ser feita no subtraendo para que o resto deixe de ser R menos 290 e passe a ser o R mais 56? É isso que ele quer que você descubra. Como o seu resto atual é o R menos 290, para que ele volte a ser o resto original R, ele tem que recuperar as 290 unidades. Não é verdade? Aí ele vai deixar de ser o R menos 290 e voltará a ser apenas o R. Só que não queremos que o resto apenas volte a ser o original. Precisamos que ele também aumente 56 unidades. Não é verdade? Para deixar de ser o R e passar a ser o R mais 56. Então, no final das contas, o resto terá de aumentar (290 mais 56), 346 unidades. Qual o resto? O resto que você tem nesse momento, que é o R menos 290. Ele vai ter que sair daqui e se transformar no R mais 56. Para tanto, terá que aumentar 346 unidades. Tranquilo? Então, para o resto aumentar 346 unidades, então a variação que tem que ser feita no subtraendo será em sentido contrário. Logo, o subtraendo original terá que diminuir dessas 346 unidades. Se o subtraendo diminuir 346 unidades, o resto vai aumentar, porque a variação é em sentido contrário, dessas mesmas 346 unidades, deixando de ser o R menos 290 e passando a ser o R mais 56. Questão 32. Um elevador pode levar 20 adultos ou 24 crianças. Se 15 adultos já estão no elevador, quantas crianças podem ainda entrar? Novamente, um elevador pode levar 20 adultos ou 24 crianças. Quer dizer, o elevador é capaz de transportar 20 adultos, o que é equivalente a 24 crianças. Se 15 adultos já estão no elevador, quantas crianças podem ainda entrar? Está aqui registrado. Já estão no elevador 15 adultos. Se a capacidade máxima dele é para 20 adultos, podem entrar ainda 5 adultos. Só que o enunciado quer saber a quantidade de crianças que podem entrar, não a de adultos. Por isso precisamos relacionar os 20 adultos que temos aqui no enunciado com os 5 que podem ainda entrar no elevador. Precisamos converter 5 adultos para crianças. Ora, o 20, para se transformar no 5, precisa ser dividido por 4, não é isso? Já que 20 dividido por 4 é justamente o 5. Para manter a igualdade,
Vamos também simplificar, dividir o 24 pelo mesmíssimo 4. Vamos obter que 5 adultos são equivalentes a 6 crianças, justamente se constituindo na chamada resposta. Podem entrar no elevador 5 adultos, ou, o que é equivalente, 6 crianças. É importante nós percebermos que, embora o enunciado tenha pedido quantas crianças podem ainda entrar, nós inicialmente encontramos a quantidade de adultos que podem ainda entrar, porque a informação foi que já estão no elevador 15 adultos. Então, imediatamente, o que podemos concluir não é a quantidade de crianças que podem entrar, e sim a quantidade de adultos, 5, já que no máximo o elevador comporta 20 adultos. A partir daqui que você conseguiu encontrar uma relação envolvendo o 20 e o 5, ou seja, o 5 é o 20 dividido por 4, para justamente converter 5 adultos para 6 crianças. Nós não fizemos essa ponte, entre aspas, de primeira, numa tacada só. Primeiro precisamos passar por esse caminho aqui para depois chegar no objetivo da questão. Questão 33 do Colégio Militar do Rio de Janeiro diz o seguinte: numa divisão, o quociente é o dobro do divisor e o resto é o maior possível. A soma do divisor com o quociente é igual a 18. Determine o quociente e o dividendo. Mais uma vez, numa divisão, o quociente é o dobro do divisor. Quociente Q, dobro do divisor, 2 vezes o divisor, 2 vezes o D minúsculo. E o resto é o maior possível. Comecinho da nossa aula, né? O resto máximo é o divisor menos 1. Lembra? Caso tenha esquecido, volta lá na questão número 1, número 2, enfim, para lembrar. O que mais? A soma do divisor com o quociente é igual a 18. A soma do divisor com o quociente é igual a 18. Determine o quociente e o dividendo. Nós sabemos que o quociente é o dobro do divisor, não é isso? Então podemos substituir, tirar, trocar o Q de quociente por 2D. Ok? O objetivo é termos uma equação com apenas uma incógnita. Vai ficar D mais 2D igual a 18. 3D igual a 18. 3D igual a 18. Portanto, D igual a 18 dividido por 3. D é igual a 6. Achamos o divisor. Com isso, efeito cascata. O quociente é o dobro do divisor, ou seja, 12. O resto é máximo, portanto é o divisor menos uma unidade. O divisor sendo 6, o resto vai ser 6 menos 1 igual a 5. Consequentemente, o dividendo vai ser igual ao divisor, vezes quociente mais resto, relação fundamental da divisão. O dividendo vai ser o divisor, que é o 6, vezes o quociente, que é o 12, mais o resto, que é o 5. 6 vezes 12, 72, mais 5, 77. Tranquilo? Questão 34, também do Colégio Militar. Em uma divisão, o divisor é 14. Está aqui registrado, divisor igual a 14. A soma do quociente e do resto é igual ao divisor. Também está aqui registrado, a soma do quociente e do resto é igual ao divisor, quer dizer, também é igual a 14. Para que o quociente dessa divisão não se altere,
pode-se somar no máximo 10 unidades no dividendo. Comecinho da aula de hoje. Máximo valor que se pode somar ao dividendo sem alterar o quociente. Divisor menos resto menos 1. Ok? Qualquer coisa, volta lá o DVD no comecinho da matéria, que aí você vai, mais uma vez, analisar essa informação. Divisor menos resto menos 1 é igual a 10. Qual é o dividendo? Quer dizer, o máximo valor que se pode adicionar ao dividendo sem alterar o quociente é 10 unidades. Daí, divisor menos resto menos 1 igual a 10. Pronto. Se o divisor é 14, trocando aqui o D por 14, vamos encontrar o R. Após encontrarmos o R, vamos encontrar o quociente aqui. De posse do divisor, quociente e resto, pela relação fundamental da divisão, nós encontramos o dividendo. Vamos ter então 14, que é o divisor, menos o resto, menos 1, é igual a 10, não é isso? 14 menos 1, 13, vai ficar 13 menos resto, igual a 10. 13 menos resto igual a 10, claramente que o resto é igual a 3, já que 13 menos 3 é igual a 10. Tranquilo? Agora, se o quociente mais o resto é igual a 14, o quociente mais o 3 que acabamos de encontrar vai ser igual a 14. Tranquilo? Daí tiramos que o quociente vale 11, 14 menos 3. De posse do resto 3, do quociente 11, do divisor 14, podemos finalmente encontrar o dividendo. Lembrando sempre que pela relação fundamental da divisão, o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Daí, o dividendo vai ser igual ao 14 vezes o 11 mais o 3. 14 vezes 11 dá 154, mais 3, 157, que se constitui na resposta. A questão 35 é no concurso da EA, Escola de Especialistas da Aeronáutica. A soma de dois números é 93. O quociente do maior pelo menor é 9 e o resto dessa divisão é 3. A soma dos algarismos do maior número vale? A soma de dois números é 93. Não sei nem quem é um nem quem é o outro, vou chamar de A e de B os números, sendo a soma deles igual a 93. Logo após, o enunciado disse que o quociente do maior pelo menor é 9 e o resto é 3. Falou em quociente, falou em divisão, né? Vamos admitir que o maior seja o A, quer dizer, A dividido por B dá como quociente 9, o resultado da divisão 9 e resto 3. Tranquilo? Ele pede a soma dos algarismos do maior número, ou seja, a soma dos algarismos do A, já que aqui estamos supondo que o A é maior, porque o A dividido por B deu quociente 9 e resto 3. Podemos aqui escrever pela relação fundamental da divisão que o dividendo é igual a divisor vezes quociente mais resto. Quer dizer, o A é igual a 9b mais 3. Agora, na equação inicial, A mais B igual a 93, podemos substituir o A, colocar no lugar justamente o 9b mais 3, porque eles são rigorosamente iguais, passando a ter uma equação com apenas uma incógnita, que é o B. Vai ficar, no lugar do A, 9b mais 3, mais o próprio B, igual a 93. Certo? 10b
igual a 93 menos 3. 10b igual a 90. O 10 está multiplicando, vai para lá dividindo. 90 dividido por 10, b igual a 9. Se eu sei que a mais b é igual a 93, sei que a mais 9 é igual a 93. Portanto, o A é igual a 93 menos 9, que é igual a 84. Tranquilo? Poderíamos também ter feito da seguinte maneira. A igual a 9b mais 3, A igual a 9 vezes 9, que é o valor do B, mais 3, 9 vezes 9 é 81, mais 3, 84. Só que a pergunta não foi essa, a pergunta foi acerca da soma dos algarismos do maior número. A soma dos algarismos do 84 é o que ele quer. 8 mais 4, a resposta do exercício é 12. Ele faz esse tipo de pergunta para evitar que nas opções apareça o 84 e você comece a testar a partir das alternativas para ver qual delas coincide com os dados, bate com os dados do enunciado. Para evitar você resolver a questão desse jeito, testando as alternativas, ele faz perguntas como essa, pedindo a soma dos algarismos, enfim, e inviabilizando qualquer tipo de possibilidade de teste de alternativas.